surpreendente dia em que o diabo foi obrigado a louvar a Imaculada Conceição. Vamos assistir. O surpreendente dia em que o próprio diabo foi obrigado a louvar a Imaculada Conceição de Maria. Durante um exorcismo na Itália em 1823, 2 sacerdotes dominicanos fizeram o diabo reconhecer o dogma que seria promulgado 30 anos depois. Em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX promulga o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Em 25 de março de 1858, na festa da encarnação do Verbo, a Santíssima Virgem aparece em Lourdes para Santa Bernadette e confirma o dogma dizendo: Eu sou a Imaculada Conceição. Mais de 30 anos antes, porém, outro fato sobrenatural e surpreendente confirmou a Imaculada Conceição da Virgem Mãe de Deus. E quem a confessou foi alguém que jamais esperaríamos que o fizesse. Era o ano de 1823. O diabo tinha possuído um jovem analfabeto de apenas 12 anos de idade, residente na atual província italiana de Avellino, na região da Apulia. Estavam na cidade 2 religiosos dominicanos, o padre Gassiti e o padre Pignataro, ambos autorizados pelo bispo a realizar exorcismos. Os sacerdotes fizeram uma série de perguntas ao diabo que possuía o garoto, e entre elas, uma foi sobre a Imaculada Conceição. O diabo confessou que a Virgem de Nazaré jamais tinha estado sob seu poder, nem mesmo no primeiro instante de sua vida, pois ela já foi concebida, cheia de graça e toda de Deus. Embora seja o pai da mentira, o diabo pode ser obrigado no exorcismo a dizer a verdade, inclusive em matéria de fé. Foi assim que os 2 sacerdotes exorcistas o obrigaram a reverenciar Nossa Senhora e a louvar sua Conceição Imaculada na forma de versos. Humilhado, o diabo se viu forçado em nome de Cristo a cantar a glória de Maria mediante um soneto em italiano, perfeito em construção e em teologia. Sou verdadeira mãe de um Deus que é filho, e sou sua filha, ainda ao ser sua mãe. Ele de eterno existe e é meu filho, e eu nasci no tempo e sou sua mãe. Ele é meu Criador e é meu filho, e eu sou sua criatura e sua mãe. Foi divinal prodígio ser meu filho, um Deus eterno, e ter a mim por mãe. O ser da mãe é quase o ser do filho, visto que o filho deu o ser à mãe, e foi a mãe que deu o ser ao filho. Se, pois, do filho teve o ser a mãe, ou há de se dizer manchado o filho, ou se dirá imaculada a mãe. Por que o demônio odeia Maria Santíssima? Uma arma que é muito efetiva e poderosa para vencer o demônio é Maria. O demônio treme diante de Maria. Eu agora vou dizer algo que pode chocar você um pouquinho. Durante as orações de exorcismo, quando mencionamos o nome de Maria para o demônio, ele se torna até mais furioso do que quando a gente menciona Jesus. Vou tentar explicar. Eu não estou dizendo que ele tema mais a Maria do que a Jesus. O que eu estou dizendo é que ele se torna mais raivoso quando se menciona Maria do que quando se menciona Jesus. E a razão é a seguinte: ele sabe que Jesus é filho de Deus. Ele sabe que Jesus o venceu. Apesar de ser tão orgulhoso, ele sabe que precisa dobrar o joelho diante de Jesus. Mas ele não pode aguentar que Maria, uma criatura humana, possa tê-lo vencido. Durante o exorcismo, Deus ordena ao demônio a dizer a verdade. Quando um exorcista pergunta ao demônio: por que você treme diante de Maria? Neste momento, Deus ordena ao demônio que responda. E que responda a verdade. E o demônio responde:
Eu odeio Maria porque ela é muito humilde. O demônio não tem medo das pessoas que ficam gritando ao tentar expulsá-lo. Ele não se impressiona com gritaria. Ele é um espírito, não tem ouvido, então não há utilidade nenhuma ficar gritando. O demônio odeia a humildade. Ele não tem medo de gritaria, mas a humildade o apavora. Quanto mais humilde, mais ele treme. Exatamente porque ele é orgulhoso. Frei Elias Vela, padre exorcista da ilha de Malta. A messe é grande, mas os operários são poucos. Feliz de quem lê, acredita e divulga as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz. 8 horas e 44 minutos, essa letra aí do inimigo, né, revelou pela boca desse possesso essa música, né, inclusive até a Aline gravou essa música, nós acabamos de passar ela, que é o soneto, né, o clipe. Essa música aí, você veja só o que é o... que os protestantes estão perdendo eles são regidos pelos próprios demônios para criticar a Virgem Maria, criticar a Igreja Católica. Onde é que vai parar tudo isso aí? Quanta seita que está surgindo no mundo, e por que não tem coragem? O governo não... Eu, se fosse um governador, um presidente, eu ia proibir essa seita. Por isso que o mundo está assim, despencando. Porque se essas igrejas fossem de Deus, o mundo estaria numa paz, num paraíso, numa paz. Quanto mais seita está surgindo, pior o mundo está. Eles estão atraindo, fazendo a vontade do inimigo de Deus. Chamar o André agora aí. Exatamente. Pode falar, André. Alguma coisa pode falar aí. O vídeo é muito autoexplicativo, né, que fala sobre a importância da Virgem Maria, como a gente falou agora, e quando o seu Eugênio falou agora há pouco que os protestantes perdem, eles não perdem pouco, eles perdem muito. Eu costumo dizer, em conversas de amigos, que o protestante, ele é um filho órfão de mãe, porque eles aceitam o pai, aceitam o espírito, mas não aceitam a mãe. Então eles são órfãos de mãe. E qual família que é perfeita sem uma mãe? Então, quando eles não aceitam Maria, eles se colocam numa imperfeição. Eles esquecem que Deus é perfeição. E que se Deus é tão poderoso, tão onipotente, onipresente, onisciente, e ele escolheu todo o caminho da humanidade, tanto da redenção, porque Deus permitiu tudo. Desde o pecado original, desde o pecado do próprio Satanás. Então, se tudo ele permitiu, preveu e articulou o antídoto para tudo, então ele escolheu, obviamente, estar encarnado numa mulher, como a gente leu agora esses versos falando do mistério entre Maria e Jesus, assim como tem o mistério da Santíssima Trindade envolto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela está envolto nesse mistério também. Então, se Deus escolhe uma mulher, escolhe ela, prepara ela, separa ela, né? Então, como que um homem pode questionar? O que esses homens deveriam se questionar é: se Deus a escolheu, por que eu, homem, estou indo de encontro à escolha de Deus? Ou quem está soprando no meu ouvido que ela não é o que ela merece ser? Certo, Rony, seu Eugênio?